Cara, vou ter que lembrar de diminuir um pouco a luminosidade depois. Tcharam! Estou usando aqui a blusa do 6º Congresso Científico que teve na FADBA e eu tive a oportunidade de participar. E que meu colega de quarto dizia que parece um farol. Não sei porquê. Mas Jesus não mandou a gente ser luz do mundo? Então, usando essa blusa com essa cor extrema aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém já chegou pra você e te chamou de radical ou extremista? Tipo quando você se posicionou sobre um assunto de uma maneira muito categórica, assim? E se você chegasse e visse alguém fazendo alguma coisa errada e simplesmente desse um tiro na cabeça desse cara, as pessoas te achariam radical? Pode parecer brincadeira, mas vamos falar de um cara que fez uma coisa mais ou menos assim. Antes de continuar, você já sabe. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, curta esse vídeo e por favor compartilha pro povo para eles saberem um pouco mais da Bíblia. Sabe, muitas pessoas têm a mania de rotular muita coisa como radical. Na verdade, as coisas que são rotuladas como radical ou estão certas, mas apresentadas da maneira errada, estão certas, são apresentadas de maneira certa, mas as pessoas entendem de maneira errada, estão certas, são apresentadas de maneira certa, as pessoas entendem de maneira correta, mas ainda assim elas rejeitam, simplesmente por ser inconveniente ou contrário ao que elas querem. Ou tá tudo errado mesmo? Cabe a nós cuidarmos em defender aquilo que é certo e apresentar da maneira mais correta possível. A parte dos outros aceitarem ou não te interessa. Hoje vamos falar da atitude de um cara que para muitos pode ser considerado extremista, mas foi elogiada por Deus, que é a única opinião externa realmente importante. Antes vamos contextualizar toda a situação que você pode acompanhar a história no capítulo 25 do livro de Números. Logo após a história de Balaão, com aquele episódio com a jumenta e tal, com o povo ainda habitando em Moab, especificamente Sitim, eles começaram a se envolver com as mulheres moabitas. Esse envolvimento resultou em apostasia geral, com o povo começando a adorar os deuses pagãos. Por causa disso, Deus permitiu que uma praga atingisse o povo de Israel, que resultou na morte de 24.000 pessoas. Para acabar com a praga, Deus pediu que fossem mortos os líderes principais, que foram responsáveis por levar o povo a pecar. Além disso, Moisés ordenou que cada homem ficasse responsável de matar cada membro de sua tribo que tinha se envolvido com a adoração a deuses pagãos. Imagine a cena. Mas sabe o que acontece depois disso? Serve para provar que as pessoas podem chegar no nível de pecado que resulta numa insensibilidade espiritual tão grande que nada pode nem incomodá-lo. Como se sua consciência simplesmente tivesse morrido. Só um detalhe sobre essa questão de consciência. Falo por mim, eu não achava tão claro essa questão de que essa vozinha que você escuta na cabeça, o sentimento de desconforto ao fazer algo que desagrada a Deus, a sensação de que algo tá errado. Isso é simplesmente o Espírito Santo falando com você. Se em algum momento você errou, ou você ficou em dúvida se Deus ainda pode te perdoar, se há chance para você, saiba que o fato de pensar nisso já é uma prova de que ainda há chance, porque você ainda ouve a voz de Deus. Mas você precisa aceitá-la. O problema tá quando você faz algo de errado e nem se sente mais desconfortável com isso. Apenas prazer em ir contra a vontade de Deus. Que é o caso do indivíduo que agora invade a cena. No meio de toda essa situação, quando o povo estava chorando pelos erros que cometeu, pela morte dos seus irmãos, um cidadão chamado Zinri simplesmente ignora tudo isso, pega uma mulher pagã chamada Cosbe e a leva para dentro de uma tenda, para fazer exatamente isso que você está pensando. E outra, a Bíblia faz questão de enfatizar que Zinri saiu levando Cosbe para dentro da tenda, isso na frente de todo mundo. Então, tinha um cara chamado Finéias, neto do sumo sacerdote Arão, que estava no meio do povo e viu isso acontecer. Cara, quando Finéias viu o que Zinri fez, o sangue de Finéias ferveu. Ele pegou uma lança, foi atrás dos dois para dentro da tenda e atravessou os dois com a lança pela barriga, deixando mais claro ainda o que eles estavam fazendo. Mas aí que vem um detalhe interessante. Assim como no relato de Números, no Salmo 106, dos versículos 28 a 31, lembra dessa história? Sendo que no verso 30 diz bem assim: Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Tanto no relato de Números como no de Salmos, o autor põe o fim da praga como consequência imediata da ação de Finéias, evidenciando a total aprovação por parte de Deus, que é enfatizada mais ainda no decorrer do capítulo. Bom, o termo traduzido por executou o juízo é vai-falel, derivado do verbo falal, que também pode ser traduzido por orar, interceder, pedir, geralmente ligado a Deus. Esse mesmo termo aparece em algumas situações específicas. Uma delas é a vez onde se lembra quando Deus, conversando com Moisés, desejou matar todo o povo e posteriormente Arão pelos atos errados que eles estavam fazendo.
Mas nas duas vezes, Moisés intercede pelo alvo da ira divina e faz com que Deus se arrependa do que ia fazer e não faz. Para saber mais sobre essa questão de Deus se arrepender, não deixe de conferir esse vídeo. Na verdade, todas as vezes que Moisés usa esse termo, com exceção de Gênesis 48:11, esse termo se refere à ação que foi capaz de interferir no juízo divino. Outro detalhe sobre esse termo é que ele está no piel, que é o modo verbal hebraico que dá a ideia de intensidade na ação que está sendo dita pelo verbo. E em outras vezes que esse termo aparece também no modo piel, dá a ideia de julgar. Moral da história: essa ação de Finéias era o necessário para que Deus se arrependesse do que estava fazendo, equivalente à intercessão de Moisés anteriormente. Sabe, existem momentos que apenas precisamos pedir a Deus que a vontade dele seja feita. Contudo, existem outras vezes que nós precisamos agir em favor da vontade de Deus. Como cristãos, não que sejamos extremistas. Não somos extremistas! Mas somos chamados para sermos diferentes. E geralmente o diferente é impopular. A questão não é ser errado ou não ser extremista, e sim estarmos com o coração extremamente disposto a fazer a vontade de Deus, seja o que for necessário. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever caso ainda não seja inscrito e compartilhar em extremo essa mensagem para as outras pessoas também. E eu te espero no próximo vídeo aqui, onde a Bíblia é extremamente levada a sério.